Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os teoremas de Gödel, né? Mas primeiramente eu quero mandar um abraço para a galera da GLM Unicamp, a pedido do Felipe Albarelli, um dos nossos inscritos aí. Um abraço a todos vocês. Faz muito tempo que eu estou querendo fazer esse vídeo, por quê? Porque aqui no meu canal a gente resolve problemas matemáticos, resolve problemas da realidade usando um pouco de matemática. Às vezes a gente usa matemática de modo simples, como regra de três, e às vezes a gente usa matemática do ensino médio até do superior para poder resolver alguns problemas. No entanto, existem algumas resoluções minhas aí que o pessoal fica doido. O pessoal fica, não sei o que, tá errado, não sei o que. O dedo chega e fica coçando para xingar, para falar alguma coisa. Só que, se você não sabe, existia um matemático chamado Kurt Gödel que provou para o mundo todo que nada na matemática está certo. Ou seja, resumindo, nada na matemática pode ser provado ou pode ser dito dentro de um contexto. Ou seja, você não pode dizer que a matemática está certa, você também não pode dizer que a matemática está errada. Se alguém disser para você que 1 mais 4 é 8, você não pode refutar essa pessoa. Porque dentro da cronologia matemática está errado. Que 1 mais 4 é 5. Onde é que 1 mais 4 vai ser 8? Então, Gödel provou para nós que pode aparecer uma pessoa aí que pode falar que esse resultado aqui é 8. Entendeu? Nada na matemática é provado e você não pode dizer com certeza que 1 mais 4 é 5. Eu vou na descrição breve dos teoremas dele, que ele fala mais ou menos assim. O primeiro teorema. Qualquer teoria axiomática recursivamente enumerável e capaz de expressar algumas variedades básicas de aritmética não pode ser, ao mesmo tempo, completa e consistente. Ou seja, em uma teoria consistente, sempre há proposições que não podem ser demonstradas nem verdadeiras nem falsas. Então você não consegue determinar nada que esteja certo ou que esteja errado dentro da matemática. Você não pode provar. Você determina uma coisa porque você está usando as suas próprias leis. Você, por exemplo, quando você dá uma lei dentro da sua própria casa. Ou seja, se você desobedecer essa lei, sendo que você mesmo fez, entendeu? Ou seja, você está fazendo a lei dentro da sua própria casa, sua residência, porque é as suas leis. Então você está usando uma coisa particular sua, mas você não pode provar que você errou, sendo que você mesmo fez as leis. Ou seja, você está usando o seu próprio conceito dentro da sua própria casa. O segundo teorema diz o seguinte. Ele provou isso, tá? Uma teoria recursivamente enumerável e capaz de expressar algumas verdades básicas, como 1 mais 4, da aritmética e alguns enunciados da teoria da prova, pode provar sua própria consistência se e somente se for inconsistente. Ou seja, se ele estiver dentro do seu padrão. Por exemplo, temos aqui o conjunto dos números naturais, né? Se você tem essa equação aqui, 4 mais 8, isso aqui é 12, né? Isso aqui simplesmente é respondida dentro do conjunto dos naturais. Mas e se eu tiver 4 menos 8? Não vai ter como eu responder essa pergunta somente com o conjunto dos números naturais. Eu vou ter que criar um novo conceito matemático. Eu vou ter que criar o conjunto dos números inteiros para eu poder resolver. Então, 4 menos 8 vai ficar o quê? Menos 4, certo? Agora, vai existir operações matemáticas que dentro desses dois conjuntos você não vão conseguir resolver. Entendeu? Por exemplo, quanto seria 10 dividido para 2? Nossa, 10 dividido para 2 é simples, é 5. E 5 vezes 2 é 10, né? Dentro desse padrão aqui. Então 5 ele está presente aqui, dentro dos naturais, dentro dos inteiros. Só que o que acontece se você fizer isso aqui? 2 dividido para 10.
Não vai ter como você, não vai existir um número aqui dentro que vai resolver essa fórmula, essa divisão. Então, isso aqui vai ficar como? 0,2, né? Então você vai ter que criar um novo conjunto aqui, conjunto dos números racionais, para poder dar existência a esse tipo de número, né? Então, o que Gödel quis dizer no seu segundo teorema foi que você pode provar uma consistência se e somente se for inconsistente, ou seja, se estiver dentro do seu padrão. Você pode provar, significativamente falando. Você pode provar que 1 mais 4 é 5 dentro do padrão dos números naturais, inteiros, racionais. E tem também aqueles números, por exemplo, o π. Como você vai explicar o π? O π não está nenhum desses aqui. Ele vai estar num conjunto aqui a parte dos irracionais. Entendeu? Conjunto a parte dos irracionais. Só que até aqui ainda não tem números complexos. Porque você vai se deparar com novas coisas matemáticas. Por exemplo, a raiz de menos 1. Qual é a raiz quadrada do número negativo? Teve que se criar o quê? Um novo conjunto, que é o conjunto de números complexos. Entendeu? Então, você pode provar um conceito aritmético matemático usando tudo que existe na matemática. O que Gödel quis dizer foi o seguinte, que você só pode provar se estiver aqui dentro. Se não estiver aqui dentro, você não vai conseguir provar. Só que o que é provar? Provar é demonstrar a verdade. O que é a verdade? Propriedade de que está conforme com a realidade. E o que é a realidade? É uma característica do que é real. Só que o princípio da incerteza de Heisenberg nos afirma que você não consegue determinar com precisão a velocidade e o local onde está posicionada uma partícula. Você nunca vai conseguir fazer isso com essa tecnologia imensamente grande. Então, nada na natureza, ou seja, se você quer compreender a natureza e compreender tudo que existe, você vai ter que estudar o interior do que é feito ali, tudo. E lá não é determinado, nada é determinado. Então, Gödel estava certo, porque Heisenberg provou que não tem como você saber com precisão a verdade sobre a localidade de nada. Não tem como você saber a velocidade de nada, onde está aquilo, onde está aquilo. Eu não posso dizer que eu estou nesse local do espaço-tempo, eu não posso dizer isso. Entendeu? Então, nada na natureza é determinado. Nem mesmo a sua equação do Bhaskara aí é determinada. O teorema de Pitágoras não é determinado. Ele pode estar errado, mas também ele pode estar certo. Por que Gödel? Vamos aprofundar um pouco mais. Ele simplesmente diz o seguinte, que você não pode provar uma coisa matemática usando a matemática. Você pode provar tudo isso aqui usando esse conceito, mas uma coisa que está aqui fora, como você vai provar usando isso aqui? Um exemplo mais forte ainda. Você não pode medir a régua usando uma régua. Como que a régua vai se medir? Não tem como a régua se medir, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.